Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Flamengo, tentando explicar um pouco essa situação doida que o time está atravessando, né? Hoje a torcida foi à porta do CT de treinamento do time, lá a sede do clube. O fato é que eles foram lá protestar. Foi um negócio, um show de horror, né? Que a torcida pulando no carro do Thiago Maia, né? Xingando os jogadores. O Gabigol, com toda a sua maturidade, foi lá criticar a torcida respondeu. Ele respondeu apontando pro órgão masculino dele lá, né? Assim, é realmente assim um show de gente madura, né? Aí acontece que o Marco Braz vai lá dar uma coletiva, né? E assim, eu tenho uma teoria de que quando a pessoa atrapalha muito, né? Eu acho que a melhor coisa que ela tem que fazer é ficar quieta. Não é tentar explicar, porque às vezes ela vai se complicar ainda mais. E foi exatamente o que o Marco Braz fez. Ele se complicou ainda mais. Um discurso totalmente desconexo lá. Tem uma hora que ele para o discurso direito para atacar a Globo, entende? Ele faz isso. É uma coisa meio bizarra, porque ele tá falando lá, o Rodinei que foi flagrado numa festa, né? Devia ter mais sensibilidade, devia estar em casa assistindo Pantanal. Ó, Pantanal é novela da Globo, né? Fala uma novela da Record pra não ter problema. Cara, nossa, cara, é um show de incompetência, né? Eu acho que isso é bom pra torcida ver que a diretoria que tá agora comandando o clube não é uma maravilha e que eles surfaram nas boas atitudes de seus antecessores. Porque a gente tem que lembrar também que o presidente do clube, o Rodolfo Landim, está de férias lá na Europa, né? Ele não tá aqui no Rio de Janeiro nessa situação complicada, ele tá de férias, né? Aí acontece, né? O Rodolfo Landim ele surfou nas boas atitudes que foram tomadas pelo Fred Luiz, que tiveram continuidade na gestão Bandeira de Melo. O próprio Marco Braz surfou em várias atitudes dos diretores de futebol anteriores, né? E assim, a maior parte do elenco do Flamengo foi montado antes do Marco Braz e do Rodolfo Landim. Eles podem ter conseguido uma contratação boa ou outra, mas a questão é, começaram, fizeram um bom elenco, ganhou um monte de coisa. Como é que dá continuidade a isso? Aí vai depender muito da competência dos gestores. E a questão é, saiu o Jorge Jesus, que vamos sempre lembrar, a contratação foi um baita acidente, porque ele nem era a primeira escolha do Flamengo, entende? A gente tem que lembrar que ele foi sondado pelo Vasco antes, depois sondado pelo Atlético Mineiro. Inclusive, o primeiro jogo que ele vê pessoalmente no Brasil é Atlético e Flamengo no Independência. E tava vendo o Atlético na época com o Levi Coupe ameaçado de demissão. Só que quem foi demitido naquele dia foi o Abel Braga, porque o Flamengo perdeu o jogo com um jogador a mais. Né? Tava 1-1 com o Flamengo 1 a mais e ainda tomou mais um gol. Então assim, o Flamengo aproveitou que o Jorge Jesus estava lá, fez uma oferta, ele aceitou e veio aquele grande trabalho. O Jorge Jesus um super técnico, mas a questão é, o Jorge Jesus fez o que o Alex Ferguson já estava fazendo com o Manchester United já faz bastante tempo, né? Que depois que ele saiu ficou exposto, né? Que o time já encarava sérios problemas e a qualidade dele mascarava isso, né? Ainda dava a impressão que era super sólida a base e não era. Porque a gente tem que lembrar coisas assim desse time de 2019 do Flamengo. Alguns dos jogadores que mais jogaram bem naquela época, né? Eram jogadores com certa idade, assim, que já viam um certo declínio, ainda tinham nível pro futebol brasileiro, mas vieram da Europa porque já não rendiam tão bem lá. O caso é do Felipe Luiz, é o caso também do Diego Ribas, é o caso do Everton Ribeiro, né? Isso eu não tô lembrando se ele jogou no exterior, mas a questão é que já eram jogadores mais experientes, que ainda estavam jogando bem naquele contexto, mas com o passar do tempo a tendência é o desempenho cair. Isso é coisa natural, entende? E a questão tem essa tendência de declínio, é bom ter substitutos à altura. O Flamengo não tem. Não à toa o Rodinei tá tendo que jogar como ala, como lateral várias vezes neste momento. E eu acho que assim, um time que quer almejar as grandes conquistas do futebol brasileiro e internacional, eles têm que ter uma alternativa mais sólida na lateral do que o Rodinei. Esse é pelo menos o meu ponto de vista, vocês podem pensar diferente, né? E assim, esse declínio acontecendo, e aliado a outra coisa que ao meu ver está presente em todo o elenco, seja na diretoria de futebol, na presidência, nos jogadores, que foi a soberba criada por 2019, né? Que foi um ano realmente muito fora da curva, foi uma baita temporada do Flamengo, um time que realmente jogou um futebol espetacular, mas é aquele negócio, pertence a 2019, mas os jogadores foram levando isso, a diretoria, até mais tempo, né? Ah, não, porque a gente fez no passado tem que ser respeitado, né? Eu me lembro do Gabigol numa entrevista, acho que foi contra o Atlético Goianiense 3 e o Flamengo 0. Se não me engano, a segunda derrota do Domenech, já havia perdido na primeira rodada contra o Atlético, mas tem aquela derrota, né? Aí, mas não, a gente tem que lembrar, 2019 a gente estava muito bem, entende? Cara,
esse negócio de constantemente tentar viver do que aconteceu no passado é um problema, porque quem vive passado é museu. O presente se faz agora. E o Flamengo foi começando a cair de nível com o passar do tempo. Apesar de ter sido campeão brasileiro aquele ano, foi campeão na última rodada e teve que contar com uma atuação estelar do Cássio para impedir que o Internacional vencesse aquele jogo. Senão o Internacional poderia ter sido campeão. Se não é aquele título brasileiro, o Flamengo não teria ganhado nenhum título de maior expressão em nenhum desses anos, né? Supercopa do Brasil é um título, claro, mas assim, não é. É de primeira prateleira lá, ou segunda, né? Porque a gente pode colocar os continentais na primeira prateleira, não sei. Mas o fato é que o Flamengo não fez uma boa temporada passada, e a gente vê isso a diretoria de futebol lidando muito mal com a situação. Olha o substituto que eles contrataram para o Jorge Jesus, né? Eles foram atrás lá de um técnico da Europa, não receberam não, diz que era tudo dividido no Flamengo, um cara queria outra coisa, outro queria outra, entende? A gente já queria o Renato Gaúcho naquela época, a gente já queria o Rogério Ceni, a Marco Braz bancou a contratação, acho que foi ele, do Domenech Torrente, que era um técnico estagiário, um cara que estava tendo o primeiro trabalho como técnico na Major League Soccer e não fazia um grande trabalho, essa era a questão. Mas mesmo assim, porque estagiário do Guardiola, ele vai ser o técnico. Chegou no Flamengo, deu errado. Aí o que aconteceu? O quê? Quem que tá bem no momento aqui no Brasil? O Rogério Ceni, contrata ele. Não foi nada científico, eles não procuraram modelo de jogo, negócio propositivo, nada. Saiu contratou o Rogério Ceni, deu assim, certo empate, né? Ganhou o Brasileirão, mas assim, teve alguns momentos legais, mas teve vários momentos ruins. A inexperiência dele, a teimosia em vários momentos, de ficar improvisando jogadores em posições erradas. Fato é, o Flamengo jogou bem em certos momentos, mas não era o suficiente para bater de frente com o Atlético Mineiro aquele ponto. Então, demitiram o cara, contrataram o Renato Gaúcho, que até começou bem, mas depois foi desmoronando. A gente viu ele conseguiu talvez melhorar o ambiente, o pessoal ficou meio motivado, colocou os jogadores na posição certa, que foi um acerto dele, mas depois tinha que começar a passar a tática dele, o negócio foi caindo, e ele foi demitido. E atrás o Paulo Souza, né, que foi lá a quarta opção, né, porque o Carvalhal estava na frente, entende? Tem um monte de gente na frente, mas ele foi o que aceitou, e agora tá tendo esses problemas aí do elenco, de que os treinos estão muito duros, entende? Essas ideias não estão tão legais, né? Olha assim, jogador, ele pode se sentir descontente com algumas situações. Tem horas que eu fico do lado do jogador, mas tem horas assim que fica um pouco difícil de defender. Eu acho que o elenco do Flamengo fica aquele negócio, não, isso aí foi errado, né? Não, eu acho que é melhor você fazer isso. Às vezes você tenta ensinar o técnico a treinar, entende? E eu acho que isso vira um problema muito grande. Você vê que o time é muito desconexo dentro de campo atualmente, e o Paulo Souza parece não ter assim o comando da situação. E isso cabe à diretoria fazer, mas a diretoria, ao meu ver, também dá muito poder aos jogadores. Essa bagunça toda foi mascarada pelo Jorge Jesus em 2019, né? Obviamente o time ainda consegue resultados porque é muito qualificado em questões de talento, mas é aquela questão, não basta ser ok, não basta ter talento individual atualmente, porque outros times já se fortaleceram, outros times correram atrás do prejuízo e outros times agora estão bem, estão fortes, entende? Você tem que conseguir se destacar dos demais e isso às vezes tem que ser feito via um bom trabalho tático, uma boa diretoria de futebol contratando as pessoas certas para os lugares, entende? E nada disso tem sido feito. O elenco do Flamengo hoje, ao meu ver, ele deu um passo para trás em relação, seja pela idade avançando, né? Seja pelas reposições que não foram tão bem feitas, entende? O elenco não é fraco, mas é um elenco que, ao meu ver, não está no mesmo nível de 2019. E assim, o time que fala lá, não, a gente está com a planilha maravilhosa, né? Lá, R$1 bilhão de faturamento. Mas se não sabe gastar o dinheiro, não adianta ter tanta grana. A diretoria de futebol mais inteligente vai acabar se sobressaindo. Então, assim, o Flamengo, ele é uma bagunça enorme na questão de diretoria, e assim, os jogadores ainda têm esse problema um pouco de soberba, não é todos, assim, eu acho errado jogar o elenco como todo, assim, mas tem vários jogadores que ficam ainda assim, ancorando no que fizeram antes para justificar, às vezes, não estar jogando bem hoje, e assim, quando você tem um diretor de futebol, como o Marcos Braz, você não pode esperar grande coisa. Aí a gente vê lá, né, que ele renovou o contrato do Felipe Luiz, do Diego Ribas, lá dos veteranos, né, não sei, acho que para aumentar a motivação para a final da Libertadores. Ou seja, ele se comprometeu a dar mais um ano de salário alto para esses jogadores para aumentar a motivação para a final da Libertadores, né? E ainda perdeu, né? Mas a questão é que ele fez isso, né? O que afetar o ânimo do elenco. Gente, jogador tem que ser profissional. Ele tem que entender quando o ciclo acaba e quando tem um dia de contrato restante tem que jogar bem. Se ele não vai jogar bem porque o contrato não foi renovado, todo mundo tem que manter o cara. É isso que eu penso. Se não fazia sentido manter os caras, você só renovou para ter a motivação a eles, isso aí foi uma péssima negociação. Isso é só mais uma prova da incompetência do Braz,
que faz aí hora extra no Flamengo, mas acho difícil ainda tirarem ele do cargo, né? Porque vai depender do presidente do Flamengo fazer isso. Tá havendo pressão da torcida, o que é diferente, isso não estava acontecendo antes, mas nitidamente é um clima bem ruim que o Flamengo está atravessando no momento, vai precisar superar essas adversidades se quiser voltar aí a brigar lá de pau a pau com o Palmeiras, o Atlético quiser ser superior, porque a verdade é que hoje é que o outro patamar morreu. Não se fala mais nisso, né? A verdade é que o Flamengo não é nem mais cravado como favorito para a Libertadores, para o Brasileirão. São outros tempos. Você tem que você foi forte em 2019, o melhor de todos, ótimo. Mas para você ser mais forte em 2020, 2021, 2022, você tem que trabalhar. Não adianta manter do jeito que tá, porque o esporte é uma constante evolução, está em constante mudança, entende? E o Flamengo, assim, aproveitou bem 2019, mas dali para frente vai se desmantelando muito devido à incompetência e parte da soberba de alguns dos membros que estão lá por lá. Então, assim, esse é basicamente o pitch que eu passo sobre a situação. Eu acho que assim, não vai resolver a torcida ficar lá montando em cima dos carros, ficando de cavalinho no carro ali do Thiago Maia. Não vai resolver o Gabigol ficar mostrando lá o órgão, assim, apontando para o órgão genital para xingar torcedor. Isso não vai resolver. As atitudes mais maduras têm que ser tomadas por gentes fortes, né? Eu não acho que é isso que o Flamengo tem neste momento. O Marcos Braz parece até mais interessado em ver como vai usar o Flamengo para se eleger deputado federal, porque isso tem sido comentado que ele vai se candidatar a deputado federal. Eu acho que um cara que se propõe a ser diretor de futebol de um clube, ele tem que buscar o foco nisso, entende? Até porque eu acho que ele está sendo pago para isso, né? Ele tem que buscar cargo político, mas e eu acho que isso é uma prova de como o cara não devia ser diretor, porque ele está focado em outra coisa. Porque uma das coisas que ele está fazendo errado, ele é diretor, ele é deputado, vereador, tudo faz. Então, assim, cara, eu sinceramente acho que o Flamengo vai precisar ali de uma mudança bem drástica ali na diretoria, vai precisar mudar bastante gente, e eu acho que também vai precisar começar a pensar numa reformulação de elenco, substituir algumas peças que já não estão rendendo tão bem, outras podem ser mantidas, é o caso do Bruno Henrique, é o caso da Arrascaeta, é o caso do Gabigol, entende? Tem uns jogadores que ainda vão poder ficar, mas cara, tem que pensar em renovação, tem que pensar ali em manter o time competitivo a longo prazo também. Às vezes, se você ficar sustentando jogadores ali, que por mais que sejam talentosos, né, às vezes a idade pega o cara e fisicamente não acompanha mais o ritmo. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que coisas vão mudar bastante aí no Flamengo talvez nos próximos meses, seja por vontade popular, seja ali no ambiente interno. Acho difícil acontecer tudo isso que está acontecendo no Flamengo e ficar igual. Até porque se fica igual, os resultados vão continuar sendo negativos e a torcida vai protestar mais. Então, eu acho que ainda vai sair muita coisa dessa situação. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.